que joga contra a educação, né? Comentava isso aqui ontem com o representante da CEPLAG, na audiência que a gente fez sobre a situação dos aposentados. A minha birra é exatamente essa. Eu acompanhei algumas vezes, por exemplo, quando o Comando-Geral da Polícia Militar vem à Assembleia prestar contas. E nas contas que eles prestam, eu sempre observei que o comando defende os seus. O comandante-geral da Polícia Militar defende os seus policiais. Defende os seus policiais, luta para mais recursos para pagamento de férias-prêmio, luta para resolver problemas de promoção, que eles têm, né, promoção na carreira deles, luta por eles permanentemente. No nosso caso, isso eu observo desde o primeiro ano que eu estou aqui, 2019. Com que força, né, o comando defende os seus, porque sabe da importância, né, de quem está ali, no caso, o policial que está na rua, que está executando o trabalho da segurança pública, ou o professor que está dentro da escola que está executando, né, o seu trabalho. A gente pode passar até a tabela 2. Sempre a gente vai ter, então, um estudo mais completo aí dos repasses do governo, né? Porque, de fato, você tem as receitas que são vinculadas, estão todas aí, Salário Educação, PNAE, PDDE, Fundeb. Podemos passar. Essa tabela 3 são as matrículas, valor investido por aluno, investimento dos anos iniciais do ensino fundamental. A fonte desses dados é o INEP, microdados do Censo Escolar, o Tribunal de Contas do Estado. Tem ano a ano as matrículas dos anos iniciais, qual foi o investimento total e o investimento por aluno. O investimento por aluno dos anos iniciais do ensino fundamental do município de Novo Oriente, em 2022, por aluno, foi R$ 14.753,22. Os municípios investem bem por aluno, né? Todos os estudos que eu já acompanhei, município a município, o investimento ele é um investimento importante, não é? O governo do Estado, por exemplo, informou que em 2021 o investimento por aluno no projeto Mãos Dadas, ali, ó, o município de Novo Oriente investe R$ 14.753 por aluno. O governo informou que o investimento do Mãos Dadas por aluno é de R$ 4.595. Vamos para a tabela 4. A tabela 4 vai ser aí um comparativo do aumento de investimento e aumento de receita com a municipalização. Nós continuamos o exemplo de Novo Oriente de Minas. O investimento necessário para atender o aumento de matrículas, vocês vão lembrar que o aumento de matrículas foi, acho que, a primeira tabela, não é? Então, considerando esse aumento de matrículas que terá, e o aumento de receita com a municipalização, uma tabelinha aí para trás mostrou o que aumenta de receita. Então, considerando o aumento de matrículas, o que o município investe por aluno no município, e o que o município vai aumentar, porque, sim, aumenta a receita, né? Você tem uma série de recursos que são vinculados, que vão acompanhar o estudante. Tem aumento de receita. A nossa pergunta é se o aumento de receita ele comporta o aumento de matrículas e o que hoje é o investimento da prefeitura. No caso, o aporte mínimo de recursos pela prefeitura tem que ser aí de R$ 1.158.771,41. É exatamente essa tabela que está aí, não é isso? A tabela número 4. Então, mesmo que o valor proposto pelo governo seja superior a R$ 1.158.771, o recurso do governo é um recurso utilizado para construção, reforma, compra de equipamentos. Nós estamos falando de custeio. A gente faz essa conversa nas câmaras municipais? A gente sabe qual é o investimento de cada prefeitura que a gente fica pressionando para municipalizar? Quanto que a prefeitura investe por aluno? Para saber se a prefeitura consegue, médio prazo, sustentar esse aumento de custeio? Porque o recurso que vai é para a obra, é para a reforma. Não estou dizendo que o município não precise deste investimento. O que eu quero dizer é que o custo da municipalização, de médio prazo, vai trazer dificuldades ao município, que vai começar a negar direitos aos seus servidores, que vai começar a não ter condições de implementar políticas de carreira para os seus servidores, não vai ter condições de melhorar as condições de cada escola. Vamos seguir. A gente tem um plano estadual de educação, que não tem municipalização, que não tem meta de descentralização. O governo Zema tem 4 anos que colocou no fundo da gaveta o plano estadual de educação e criando seus próprios projetos. Trilhas do futuro docente, Mãos Dadas, Somar,
Mas o Plano Estadual de Educação, que deveria ser a nossa prioridade, não é o que é a prioridade do governo, que é uma lei, né, gente? O resto é... Assim como hoje nós estamos tentando impedir que a turma da Localiza e das grandes locadoras lucrem no Estado, porque nós estamos diante de um governo que privilegia interesses de grupos econômicos, como é as locadoras, como são as empresas da educação, que o governo está salvando muita pequena empresa da educação pelo Trilhas, não é? Pelo voucher, que não tem nenhuma autorização legislativa para fazê-lo, porque se a gente fosse seguir o Plano Estadual de Educação, nós estaríamos indo em outra direção, não na privatização da educação, não em banco privado, Instituto da Natura, fazendo política dentro da educação, não é? Olha aí, ó, a taxa de atendimento da educação infantil. Esses dados estão de acordo com a Fundação João Pinheiro, que é o Índice Mineiro de Responsabilidade Social. Atendimento de 0 a 3 anos, 19,75% das crianças de 0 a 3 anos têm atendimento na educação infantil. Essa é aquela parte que a gente pode voltar à Constituição Federal. Vamos, juntas, voltar à Constituição Federal? Porque a Constituição Federal, lá no seu artigo 211, parágrafo 2º, os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. Se eu perguntar para o parágrafo 3º, não tem educação infantil no parágrafo 3º? Tem educação infantil no parágrafo 1º? Também não. Ou seja, o governo está estrangulando o município para que ele não consiga ter condições do custeio para resolver sua demanda de educação infantil. Como é que a gente está empurrando matrícula de ensino fundamental para o município que não resolveu o seu problema de educação infantil? Alguém vai me argumentar, mas o recurso é para a construção da escola de educação infantil. E quem vai pagar a professora que vai estar lá dentro? E quem vai pagar o custeio dessa educação infantil? Ainda, gente, o município não universalizou 4 e 5 anos, de acordo com o Índice Mineiro de Responsabilidade Social, 87,66%. Como é que o município que não deu conta da sua responsabilidade? Porque nós lemos a Constituição aqui e educação infantil não é de mais ninguém, não, né? Pergunte à Constituição, a Constituição já nos respondeu. Como é que a gente está achando que é possível aumentar matrículas do ensino fundamental para um município que não resolveu a educação infantil? Aí eu vou fazer uma outra pergunta. O município apresentou um planejamento da universalização da educação infantil? Do cumprimento da meta, né? Que diz respeito ao cumprimento da meta. Eu acho que... Vamos resgatar os estudos de São João da Ponte e de Salinas. Durante a audiência, eu vou trazer as informações de Salinas e de São João da Ponte. Muitos claros também. Vamos, já que nós ampliamos o leque aqui, nós estamos por conta, não é isso? Tem gente que viajou a noite inteira para estar aqui, então nós vamos fazer uma boa audiência. Os alunos que estão chegando são de onde? Hã? São Lourenço? Bem-vindos, bem-vindas. Isso aqui é uma reunião da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Está um pouquinho tenso, porque nós e o governo discordamos aqui das coisas. Vocês chegaram nesse ponto. Bem-vindos. Fiquem à vontade pelo tempo que vocês quiserem estar conosco. Vocês sabem que são 22 comissões permanentes na casa, não é? Essa é uma das 22 comissões permanentes. Meu nome é Beatriz Cerqueira, sou professora, deputada estadual e sou presidenta desta comissão, que é a de Educação, Ciência e Tecnologia. Essa comissão são de 5 membros. A gente tem comissão de 7 membros, né, a gente fala que são as grandes comissões: Constituição e Justiça, Fiscalização Financeira e Orçamentária e Administração Pública. E as comissões de 5 membros. Essa é uma comissão de 5 membros e... Da comissão, só estou eu aqui agora. Mas a gente está com o primeiro secretário da Assembleia Legislativa, que é à minha esquerda, deputado Antônio Carlos Arantes, que faz parte da mesa diretora da Assembleia, né? A gente tem uma mesa diretora, que tem um presidente, e a gente tem na mesa diretora, pela primeira vez na história do Parlamento Mineiro, uma mulher na mesa diretora como vice-presidenta, que é a deputada Leninha. Então, depois vocês pesquisem aí nas redes, deputada Leninha, pode pesquisar, pode me pesquisar também, se vocês quiserem. Mas a gente está aqui no meio de um debate. Fiquem à vontade, tá bem? Sejam bem-vindos e estejam todas bem-vindas. A gente estava onde? Na parte do atendimento, da taxa de atendimento de Novo Oriente de Minas. Bem, eu vou passar para a parte dos profissionais da educação. Varzelândia não paga 1/3 de férias para os seus contratados. E alguém defendendo que o tempo de serviço do Estado vá valer lá para quem ficar desempregado pelo mãos dadas do Estado possa se tornar um servidor contratado pelo município.
A gente empurra despesas para o município que não cuida do básico. Quando me contaram isso, eu não acreditei. Não paga, porque termina o contrato antes de completar um ano. E, portanto, não cumpre uma questão básica. Mas a gente está defendendo que os nossos colegas da rede estadual sejam submetidos a isso, né? E não ter uma gestão que faça com que os municípios, antes de querer dinheiro da educação, antes de querer aderir ao Mãos Dadas, apresente que está em condições de receber. Tem gestão democrática? Tem plano de carreira? Tem um terço de hora atividade? Tem concurso público em vigor? Que são questões mínimas, gente, estruturais, constitucionais, que muitos municípios não cumprem. E aí a gente não faz esse requisito prévio. Quantos municípios não têm a política de professor de apoio como o Estado tem? E essa questão não é um pré-requisito para o governo. Ou seja, o governo tira a criança ou adolescente bem assistido de uma sala da rede estadual, sem se importar em que condições, se vai ser as mesmas condições ou não, porque não é um requisito. Vai depender da política de cada município. Que tem município que já avançou em relação a ter um professor, mas tem município que precariza, fazendo monitoria, sendo uma sala para o município todo e não por escola. Como é que isso não é um critério? Não é? Eu conheço a realidade, para além dos posts no Instagram. Porque os posts no Instagram só traz felicidade. Só traz o que deu certo. Eu também não ponho. O que dá errado, eu não ponho no Instagram, não. A diferença é que nós estamos falando de administração pública. Então, enquanto lá no Instagram está a entrega de uma obra, tem 100 coabitações que são infernais na vida da pessoa. O deputado ficou assustado quando eu falei uma palavra, que eu não costumo usar palavras tão fortes, né, deputado? Mas é porque é o tamanho do caos que a gente está vivendo. Né? Vamos lá, vamos finalizar. Então, a gente está aqui falando da questão dos trabalhadores em educação da rede estadual. Aí, aqui tem uma tabelinha 7. No caso, aí, ó, tabela 7, a distribuição dos trabalhadores em educação da rede estadual no município de Novo Oriente, de Minas, segundo o tipo de vínculo com a secretaria. Servidores, 20% são servidores efetivos, 4% de recrutamento amplo, trabalhador designado, contratado ou convocado, 66%. Essa é a nossa realidade, né? Porque como a gente não tem uma política robusta de concurso, e o município que terceiriza o serviço de limpeza? Ah, sim, existe. Muitos municípios são assim, pessoal. Muitos municípios, o serviço de limpeza e até da cantina, não necessariamente é feito por servidor, diretamente contratado pela prefeitura. Como é que nós vamos falar com as nossas ASBs, que elas terão as mesmas condições em terceirizada? Terceirizada é que funciona assim, ó, te contrata 11 meses e te demite. Uma rotatividade, que você não pode apresentar licença médica, você não pode apresentar atestado médico, que se você tiver com restrições de saúde, que todos nós que estamos em algum momento da educação já temos, você não será contratado, porque a terceirizada não tem compromisso com a sua saúde, não. Sua saúde ocupacional, resultado de que 10, 15, 20 anos varrendo sala, fazendo comida para as crianças? Nós vamos falar o quê para essas ASBs? Ah, o seu tempo de serviço vai valer no município. Mas e o pessoal que é contratado no município? Nós vamos tirá-los de lá? Nós vamos fazer o quê com servidores que hoje já são contratados no município? É muita dúvida, é muita incerteza para a gente chegar aqui e dizer que é o caminho e de que está dando certo. Não é? Porque não está dando certo. Se tivesse dado certo, nós não estaríamos nessa audiência. Porque, vou repetir, as audiências realizadas na Comissão de Educação em relação ao Mãos Dadas, e a próxima será de Japonvar, que nós já vamos fazer o agendamento, elas acontecem porque, no âmbito do município, comunidades escolares, profissionais da educação, não conseguem espaço. E se veem pressionados pelo poder político local, pelo poder econômico dos milhões que são oferecidos, pela contra-informação. Aqui vocês escutaram que a Constituição determina a municipalização, gente. E eu não tive que pegar a Constituição? Não tive que perguntar à Constituição se ela determinava ou não? E não, ela não determina. Não é? Então, imagina lá no município como é que é essa relação de poder. Relação de poder que são, muitas vezes, autoritárias. De, muitas vezes, gestores que não são acostumados. Porque aqui, eu estou num nível elevado de crítica, toda semana a Secretaria de Educação está na mesa aqui. E a CEPLAG também. Então, por mais que nós tenhamos níveis elevados de crítica, aqui a gente convive.
No plenário hoje de manhã, nós fomos de 10 horas da manhã até às 14 horas. A gente xingando o governo, que quer fazer mais privilégio para a locadora, e o governo calado, esperando, né? Eles não defendem, não. Não é? Então, aqui a gente consegue ter relações democráticas. Não é a realidade na maior parte dos municípios. As relações não são democráticas. Porque se um gestor escuta uma crítica, ele leva para o lado pessoal. Ele começa a perseguir a pessoa, persegue a família da pessoa, porque a pessoa está no Estado, mas a família dela tem contrato no município. Começa a ameaçar. Isso é a vida real. Começa a demite, porque se não é efetivo, né? Às vezes, se é efetiva no município e não tem garantia de lotação na escola, mas a lotação é no município, manda para o lugar mais distante como mecanismo de punição. É isso que acontece, viu, gente? É isso que as relações nos municípios, em alguns municípios, não vamos generalizar, são assim. Por isso é que a gente traz para cá, para tentar sair dessa situação opressora e conseguir fazer algum nível de que as professoras, a comunidade escolar, tenha algum nível de direito à fala aqui, não é? Nós terminamos essa apresentação. Tem uma outra tabela, né? Essa é a distribuição dos trabalhadores em educação da rede estadual. São os cargos administrativos. Nós estamos na tabelinha 8, estamos. Assistente técnica, as nossas ATBs, que são 53% efetivas e 47% contratadas. Pessoal, tchau para vocês, muito obrigada. A Comissão de Educação ficou muito honrada com a presença de vocês. Depois, auxiliar de serviço de educação básica, são 28 servidoras contratadas. Especialistas da educação básica, são 3 efetivas e 7 contratadas. Professores da educação básica, são... aqui também tem não só o quadro administrativo, né? Magistério também. São 28 efetivos, 25%, e 83 contratados, convocados, no caso, né? Que são as contratações temporárias. E aí eu vou abrir um outro parênteses. É de uma crueldade argumentar a inconstitucionalidade da contratação para fazer municipalização. Eu ouvi isso aqui hoje, e eu já ouvi em câmaras municipais. Porque o que quer dizer que é um argumento trabalhado, não é um argumento espontâneo. Quer dizer, o governo não cumpre a Constituição, que determina que o ingresso no serviço público é por concurso público, vai reiteradas vezes fazendo contratação temporária, toma declarações, o governo Zema já tomou 3 declarações de inconstitucionalidade. Aí, ao invés de fazer uma política de fortalecimento de concurso, usa uma decisão de inconstitucionalidade para justificar a municipalização. O governo vai contar para vocês que já mandou um projeto de lei aqui para a Assembleia sobre contratação temporária de professor, né? Então, quem está usando esse argumento de inconstitucionalidade para forçar a municipalização, porque senão a professora do Estado vai ficar desempregada, para com o argumento. Porque tem um projeto de lei aqui. Podemos até... Hoje não vai dar tempo de falar sobre ele, mas nós vamos fazer... Não é de professor? Aqui, ó. Aqui tem todos os argumentos. Aqui, ó. O governo já mandou o projeto de lei 875, de 2023, dispõe sobre contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público de profissional para o exercício da função de magistério. Então, a gente pode parar com o argumento de que vamos municipalizar porque foi declarada inconstitucional a contratação no Estado. O governo já está cuidando de resolver isso aqui. Vamos ver se sobre o Novo Oriente tem alguma informação. Mas acho que são essas as questões das tabelas, eu acho que elas nos ajudam melhor. Vamos ver de uma vez lá o do outro município, de Pavão? Porque aí a gente tem todas as informações e organiza aqui a ordem de falas. Você pode ir direto para a primeira tabela. Lembrando que os 2 estudos ficarão disponíveis aí no site da Assembleia, para todo mundo que quiser consultar depois. Primeira tabela, eu vou direto nas tabelas, porque as outras informações eu já trabalhei todas. As matrículas dos anos iniciais do ensino fundamental a ser municipalizada, já são dados do censo escolar. A rede municipal hoje responde por 250... Hoje são dados de 2022, né? Responde por 259 matrículas, o Estado, 101 matrículas. Seria um aumento de 39%. A gente pode ir para a próxima tabela, que é de número 2.
A tabela número 2 vai dizer da estimativa de repasse de recursos em decorrência da municipalização. Então, aí tem todas as receitas, né? Salário Educação, PNAE, PDDE, Fundeb, para dizer, de fato, né, o aumento, a estimativa o aumento que terá, né, das receitas. Porque tem o aumento da receita. A grande pergunta vai ser qual? O aumento da receita comporta o aumento total da despesa, que terá com o aumento das matrículas? Este é um ponto. Este é um ponto que as câmaras municipais têm que se debruçar, como espaço de fiscalização do poder executivo, né? Então, vamos lá. A tabela 3 vai dizer aí o valor investido por aluno. Essa informação o governo nunca dá. Por isso que é importante esse trabalho que a subseção do DIEESE faz. Valor investido por aluno, vamos lá, vamos pegar 2022. Por aluno, município de Pavão investe R$ 17.319,22. É todo o investimento, né, gente? É esse por aluno. Eu já contei para vocês que a última informação que nós temos do governo do Estado, o investimento por aluno, mãos dadas, era de R$ 4.595. A pergunta é, quem vai bancar a diferença? Porque nós estamos falando de gestão pública e de responsabilidade com o orçamento público, seja ele do Estado, seja ele dos municípios, não é? Aí a gente vai para a tabela 4. O investimento necessário para atender é apenas o aumento de matrículas. Nós estamos falando só dessa absorção aí das matrículas do município. R$ 1.749.241,32. O aumento de receita com a municipalização, que eu mostrei na tabela anterior, R$ 749 mil. Quem vai bancar essa diferença? Essa pergunta tem que ser respondida em cada município. Ah, mas vai ter o recurso. O recurso é para reforma, para obra, para construção, para compra de equipamentos. Quem vai bancar essa diferença entre o que vai aumentar de receita e o necessário para manter a atual estrutura de atendimento desse município? No caso, nós estamos falando de Pavão. R$ 999 mil. Vamos para a tabela 5. Como é que a gente negligencia tanto o Plano Estadual de Educação? Nós ficamos, em 2021, fazendo um balanço da execução do Plano Estadual de Educação. É uma tragédia, gente. Aí eu não estou falando da pauta corporativa, que é daquilo que eu possa ser acusada. Ah, mas não, eu estou falando do direito da criança de estudar. Nós estamos falando de um município que a taxa de atendimento de 0 a 3 anos, 10,96%. Não sou eu que estou dizendo, né? É o Índice Mineiro de Responsabilidade Social, Fundação João Pinheiro. Com um município que atende 10% das crianças de 0 a 3 anos e 82% das crianças de 4 e 5 anos, que vai ter um aumento de custeio de quase R$ 1 milhão. Quem vai pagar essa conta? Como que o município... Porque a lei, a gente não pode pegar a parte da lei só que nos importa, né? A Lei 2.768, de 22 de janeiro de 98, no seu artigo 3º, essa lei regulamenta sobre a descentralização de matrículas. Ah, é proibido municipalizar? Não, não é proibido. Né? A discussão não é sobre isso. Né? A discussão é que você tem que ter, no caso aqui, a legislação estabelece que a transferência de que trata o artigo anterior, que fala da descentralização, depende de lei autorizativa e será precedido de avaliação da capacidade mínima de atendimento escolar do município. Eu não vi um estudo desse sendo apresentado a uma Câmara Municipal, dessa capacidade de atendimento. Pode ter sido feito entre gestores, né, Estado e município. Não sei, porque isso é feito de porta fechada. Ninguém tem acesso, não tem transparência. Mas, nas câmaras municipais, esses estudos prévios não são apresentados. Via de regra, né? O município de Pavão tem uma taxa de atendimento da população de 4 e 5 anos de 82%, gente. Não universalizou nem 4 e 5 anos. Aí nós queremos entregar todo o ensino fundamental? A tabela 6 ela é importante, né? Na outra eu acabei não falando, mas aqui eu vou falar. Tem crianças fora da escola. Esse município tem crianças fora da escola, que não é o mãos dadas que vai resolver. Por que nós estamos insistindo em mãos dadas? Não é o mãos dadas que vai resolver essas crianças fora da escola. Como também lá de Novo Oriente. E eu vou trazer os dados de São João da Ponte aqui daqui a pouco. E vou trazer de Montes Claros. E vou trazer de Salinas. Eu acompanhei a discussão em Salinas. Para o período eleitoral municipal, deve estar tudo ótimo, mostrando aquilo que se propõe. Mas para a comunidade escolar, o dia a dia da rede pública, né? Essa tabela é um estudo importante, olha só.
Eu acho que vale muito a pena, nos municípios e nas câmaras municipais, fazer esse debate também. Porque aqui tem um estudo do investimento necessário para atingir a meta de educação infantil. E o investimento necessário para atingir a meta per capita por ensino fundamental. Então, pode nos ajudar, inclusive, a demonstrar que mesmo os milhões que estão sendo prometidos, ou que serão prometidos, não serão suficientes para honrar esses compromissos. Podemos ir para a tabela 7. A tabela 7 vai dizer um total de servidores. Né? Nós estamos 21% dos servidores efetivos, 70% designado. Aí a gente vai voltar com a ladainha de que a gente vai garantir. Tem Câmara Municipal, o professor Cleiton acabou de chegar aqui, eu olhei para o professor Cleiton e pensei, reforço na luta. Porque ele também sabe a realidade do que é o projeto Mãos Dadas. Ele também conhece a realidade das escolas públicas pelo Estado afora. E aí, professor Cleiton, quando a gente pega projetos de lei em câmaras municipais, começam a prometer direitos a servidores do Estado, como se câmaras municipais pudessem versar sobre direitos. Eu não sei como é que as superintendências não alertam sobre os projetos que o prefeito manda. Porque o procedimento, o pessoal vai me corrigir aqui, qual era o procedimento? Termo de adesão, encaminha o projeto para a Câmara Municipal. Não, está errado. Não, depois o senhor vai me dizer. Ano passado era assim, que eu acompanhei vários. Não, mas eu não pedi agora, não pedi para o senhor me interromper, não. Quando o senhor tiver a palavra, o senhor vai falar e trazer a sua contribuição de como é nesse momento onde o senhor dirige. Mas onde eu acompanhei, foi muito assim. Termo de adesão, o termo de adesão muitas vezes era junto com o projeto de lei. Várias vezes em câmaras municipais, o termo de adesão ia junto com o projeto de lei. Um copia e cola, e aí a parte da obrigação do município, depois a parte da obrigação do Estado. A Câmara Municipal, professor Cleiton, aprovando não, o prefeito municipal enviando o projeto de lei para uma lei municipal determinando obrigações para o Estado. O senhor já viu isso? E aí, entre as questões, são garantias para servidores. Né? E aí, a tentativa de iludir, de que, no caso aqui, nós estamos 70% contratado. De que esse 70% contratado vai ter alguma garantia de emprego. Tem lugar que promete o impossível, né? Que é fazer uma contratação de quem foi do Estado. Tem, gente, tem. Tem. Aí são sempre verbais, né? Essas informações.